A gente segue falando sobre o coronavírus na Europa. Diferentemente de alguns outros países do continente, como Itália e Espanha, Portugal tem conseguido controlar o avanço da Covid-19. E para entender melhor qual foi a estratégia adotada por lá, a gente conversa a partir de agora com a jornalista Leda Letra, ela que mora em Lisboa, conversa com a gente ao vivo a partir de agora. Como vai, Leda? Obrigado pela participação, bom dia para você. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pela rede Jovem Pan, tudo bem? Tudo bem. Ô Leda, para a gente sintetizar, que medidas você enumeraria aí como tendo sido as mais importantes? O que é que permitiu que o governo português tivesse sucesso aí na luta contra o coronavírus? Acho que primeiramente foi a própria população portuguesa que decidiu se antecipar ao governo e resolver fazer a quarentena voluntária, só para que o pessoal possa entender um pouco sobre a situação aqui em Portugal. No dia 2 de março foi quando o país começou a registrar os primeiros casos de Covid-19 e alguns dias depois, algumas escolas privadas já resolveram encerrar as atividades, dando a opção para os alunos terem as aulas online. E muitas famílias resolveram começar a quarentena antes mesmo do governo decretar o estado de emergência, ou seja, a população foi proativa. Eu me lembro que quando isso aconteceu, quando as pessoas começaram a ficar em casa, parecia até uma atitude um pouco precipitada, mas hoje a gente vê que foi exatamente essa decisão da população de fazer a quarentena voluntária antes do estado de emergência decretado que garantiu que Portugal esteja sendo um case de sucesso na luta contra o Covid. O estado de emergência foi renovado ontem novamente pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Continuamos em estado de emergência até o dia 2 de maio, mas o governo já começa a estudar as medidas de reabertura da economia. Acho que um outro ponto importante também foi que governo e oposição ficaram unidos, estão unidos nessa luta, né? Todas as decisões do governo estão sendo apoiadas pelos partidos da oposição. E Leda, bom dia, aqui é a Nicole Fusco, tudo bem com você? Obrigada por conversar aqui com a gente na Jovem Pan. Essa quarentena, ela continua, as pessoas continuam respeitando esse isolamento social? Como que está hoje em dia? Continuam respeitando, até porque as escolas continuam fechadas, o país continua em estado de emergência, as pessoas têm que fazer o teletrabalho, né? Só mesmo aqueles trabalhadores essenciais que podem ir trabalhar. Por exemplo, no feriado de Páscoa, a presença da polícia foi forte nas ruas, parando os carros mesmo, perguntando para as pessoas que estavam nos carros para onde vocês estão indo, essa deslocação é importante ou não. É claro que para toda regra há uma exceção. Eu vejo quando vou ao supermercado pessoas na rua, por exemplo, idosos, muitos idosos na rua, sem usar máscara, sem usar luvas, mas é uma minoria. Aqui em Portugal, desde quando foi decretado o estado de emergência há um mês, é possível sim fazer atividades físicas nas ruas, a população pode levar os seus cães, por exemplo, para passear, mas isso tudo é feito de uma maneira controlada, né? A gente sente realmente que a população está respeitando a quarentena. Ô Leda, e de agora em diante, quais são os planos aí do governo português? Quais são as próximas medidas que são cogitadas, anunciadas por aí? Olha, hoje mesmo o primeiro-ministro António Costa fez declarações já pensando numa reabertura da economia em maio, num retorno à normalidade. Claro que esse retorno à normalidade não vai ser como a gente está acostumado, não é? Vai ser um pouco diferente. Agora Portugal tem 19.022 casos de Covid, com 657 mortes. Esses 19.022 casos representam um crescimento de apenas 1% em 24 horas. É o menor aumento de casos de Covid desde o início da pandemia aqui em Portugal. E segundo o primeiro-ministro, para que o país retorne aos poucos à normalidade, vão ser necessárias algumas mudanças. Ele citou, por exemplo, que o governo deve colocar em prática normas de higienização nos locais de trabalho e nos transportes públicos. As escolas vão permanecer fechadas até setembro. É importante a gente destacar que aqui em Portugal o ano letivo começa em setembro, não é como no Brasil, que geralmente as aulas começam no final de janeiro e o ano letivo termina em dezembro. Aqui é diferente, o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Então as escolas permanecem fechadas, mas o primeiro-ministro já anunciou que é possível já em maio reabrir as creches, porque ele considera importante que as crianças em idade pré-escolar convivam com outras crianças, e esse grupo tem se mostrado ser o mais resistente, né, em relação à transmissão do Covid. Então ele acredita que ao
reabrir as creches, os pais dessas crianças tão pequenas também podem aos poucos retomar ao trabalho. O teletrabalho deve continuar sim, para quem puder continuar trabalhando de casa, e não é que em maio tudo vai voltar ao normal em Portugal. O primeiro-ministro António Costa deu um exemplo, por exemplo, o governo deve autorizar aos poucos a reabertura do comércio de bairro, porque é aquele comércio menor, onde não há a pessoa não precisa se deslocar para uma distância tão grande para fazer aquelas compras e não há muita gente no comércio de bairro. Por exemplo, shopping centers, ele nem falou quando deve reabrir. Se for autorizada a reabertura de locais para eventos esportivos ou para concertos ao ar livre, shows ao ar livre, isso deve ser feito com várias medidas, por exemplo, mantendo um distanciamento entre as pessoas. O governo ainda está estudando. Segundo o primeiro-ministro, os próximos 15 dias serão essenciais para o país entender como vai retornar aos poucos a essa nova normalidade. E é importante também a gente dizer que, segundo o governo, o uso de máscaras deve ser sim obrigatório para quem quiser sair às ruas, quem quiser usar os transportes públicos, por exemplo. Leda, o governo português está dando algum auxílio para as pessoas que não trabalham ou que tiveram alguma redução de salário? Tem alguma coisa parecida com esse auxílio emergencial que a gente está vendo aqui no Brasil agora? Tem sim, existe o chamado layoff aqui em Portugal, né? As próprias empresas podem pedir isso. Claro que existe uma certa burocracia, não é um processo tão simples quanto parece. Aqui em Portugal também os profissionais liberais ou os que são os chamados freelancers, né? Ou aqueles profissionais que trabalham sem nenhum contrato, eles aqui são conhecidos como trabalhadores que recebem recibos verdes. Esses profissionais também podem preencher um formulário e pedir uma ajuda. O governo decidiu logo no começo dessa crise que ia conceder moratória das hipotecas, mas também é um processo um pouco longo, não é tão simples assim pedir essa moratória. Vale a pena lembrar que para essas moratórias existem juros, então as pessoas podem ficar 6 meses sem pagar a hipoteca dos seus imóveis, mas depois vão ter que voltar a pagar com juros. Esses comerciantes ou essas famílias provavelmente tiveram a renda ou estão tendo a renda muito abalada nesse momento, então às vezes vale a pena lembrar que antes da gente pedir esse tipo de auxílio é importante colocar ali, né, na caneta e no papel para ver se realmente vai valer a pena ou se daqui a 6 meses o valor a ser pago vai ser maior e a pessoa sem rendimento, né, como costumava ter nesses últimos meses, pode ser um pouco prejudicada lá na frente. Ô Leda, e aí na Europa? Em casa e tomar medicamentos como o Tilenol, que é para controle de dor de cabeça. A gente não tem ainda, a gente não escuta falar na imprensa portuguesa sobre a cloroquina. Ok, agradeço aqui então a jornalista Leda Letra, ela que mora em Portugal, em Lisboa, trouxe pra gente um panorama interessante aí sobre esse país que teve relativo sucesso aí na luta contra o coronavírus, vem tendo, né, o governo português vem tendo uma estratégia bastante elogiada. Obrigado, viu, Leda, pelas informações trazidas. Bom dia, bom final de semana por aí. Obrigada, bom dia, eu que agradeço a oportunidade, um abraço. Um abraço.